E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e hoje nós vamos olhar 5 processadores Ryzen para você dar aquele upgrade na sua máquina ou montar uma máquina com a plataforma AMD. Claro, montar um PC com Ryzen para ter uma longevidade maior e claro, possíveis expansões de upgrades futuramente. E claro, uma taxa de quadros maiores nos seus jogos também. Mas antes de começar, eu vou pedir aquela força. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. E além disso, motiva a gente a trazer esse tipo de conteúdo mais vezes aqui no canal. Aliás, esse é o primeiro vídeo de dicas aqui do canal. Dependendo do feedback dele, eu posso trazer esse tipo de vídeo aqui mais vezes. Talvez com placas de vídeo ou quem sabe com os íons na próxima vez. Mas claro que isso só depende de vocês. Essa lista vai ser de ordem aleatória, mas fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa lista. Claro, você vai ser bem informado desse vídeo também. E nessa lista vamos ter os mais variados processadores para fazer overclock, com vídeo integrado, enfim, com preços variados para atingir determinados tipos de públicos, só para jogos, para fazer live, edições e esse tipo de coisa. E pessoal, antes da gente partir para nossa lista, eu gostaria de ressaltar duas coisas. A primeira é que a chance de você ser taxado em um processador é muito baixa, cerca de... eu não diria nem 5%, porque particularmente eu nunca vi ninguém sendo taxado em processador. Então é muito difícil de acontecer e caso você queira algum desses processadores, provavelmente, ou na verdade quase 100% de certeza que você não vai ser taxado. E a segunda, o que facilita eles não ser taxado, independente do preço, é que eles não vêm com o Cooler Box. Então eu vou deixar alguns air coolers aqui embaixo na descrição, caso você peça um desses ou queira dar uma olhada para refrigerar o seu Ryzen. Então começando com o primeiro processador, na verdade são dois processadores, eles são o Ryzen 5 3600 e o Ryzen 5 5500, que são processadores muito bons. E como vocês podem ver, o Ryzen 5 3600 ele tá R$522, enquanto o Ryzen 5 5500 está R$572. Eu particularmente uso o Ryzen 5 3600 na minha própria máquina e eu posso falar que ele é um processador muito bom, ele roda todos os jogos atuais, leva eles numa tranquilidade e é um processador muito bom para edição também. O Ryzen 5500 é como se fosse uma revisão do Ryzen 5 3600. Em desempenho em jogos, os dois pontuam praticamente, na verdade performam praticamente a mesma coisa em jogos, só que o 5500 leva uma leve vantagem sobre o 3600. O 3600 é um processador muito bom, apesar de ser um pouco antigo, ele é um pouquinho quente também. Mas um bom air cooler leva ele tranquilamente e ele pontua 4.150 pontos no CPU-Z em estoque. Claro que você pode fazer overclock e tudo mais, mas eu particularmente não uso porque ele já é um processador muito forte. E eu já ia esquecendo, ele é 6 núcleos, 12 threads, na verdade ambos são, e o 3600 ele tem um consumo de 65 watts. E o boost turbo dele, o clock turbo dele vai de até 4.2 GHz e ele tem um cache L3 de 32 MB, o que é muito bom. Porém ele é Zen 2, diferente do 5500 que é Zen 3. Por ser Zen 3, ele é mais recente e ele tem 4.2 de GHz de turbo também, o Ryzen 5500. Ele também tem o mesmo consumo, só que o cache L3 dele é de 16 MB apenas, enquanto o do 3600 é de 32. Particularmente, entre os dois não tem muita diferença em relação a desempenho. E esse cache L3 também, apesar de ser o dobro no Ryzen 5 3600, como em vários testes na verdade, vocês podem ver que eles são muito parecidos. Ambos são muito bons, levam todos os jogos atuais numa boa, claro que isso vai depender da sua placa de vídeo também. Mas dependendo do jogo, ele vai ficar na beira do limite quando se trata em fazer lives e jogar. Claro que isso vai depender do jogo que você vai jogar e fazer live também. Se for um jogo leve, ele vai levar numa boa. E antes da gente ir para o próximo processador, eu gostaria de mostrar para vocês que esse Ryzen 5500 ele é novo, enquanto esse Ryzen 3600 ele é usado. E eles deixam bem claro isso na descrição. O CPU usado não é novo, os arranhões na CPU usados são normais, se você se importa, por favor, não compre. Particularmente, a diferença de um processador usado e um novo não tem muita diferença, porque a performance dele vai ser a mesma. E pessoal, é muito difícil um processador desse dar problema. Como vocês podem ver, existem processadores até hoje da plataforma 775 e até mais antigos que funcionam tranquilamente. E como esse processador ele não é muito antigo assim, apesar de ele ser usado, ele ainda vale a pena. Então a chance de quebra dele é muito pouca e o preço está valendo super a pena. Então aí eu vou deixar na descrição o link dos dois. Caso você queira um mais atual, o 5500 é muito bom e o 3600 também ele não deixa a desejar.
Outro processador que está valendo a pena hoje, e quando eu vi ele fiquei na dúvida se ia pôr ele na lista ou não, é o Ryzen 5 1600X. Para quem está começando, ele pode ser uma boa opção. Caso a grana esteja curta, você pode pôr ele e futuramente fazer algum upgrade para um Ryzen 5 da quinta geração, por exemplo. Ele é um Ryzen de primeira geração, ele é 6/12 e como vocês podem ver aqui, ó, o consumo dele é de 95 watts. O consumo dele é um pouco alto, mas dá para relevar, já que ele é um Ryzen de primeira geração. Ele tem um cache L3 de 16 MB e o clock turbo dele vai até de 4 GHz. Eu escolhi a versão com final X ao invés da versão convencional porque a versão convencional não estava tendo tanta diferença assim de preço em relação a essa versão. Mesmo que a outra versão também suporte overclock, essa aqui suporta um overclock melhor do que a versão sem o X. Então, para você que quiser subir um pouco a frequência e ganhar um pouquinho a mais de desempenho, essa pode ser uma excelente opção. Para quem só for jogar, ele leva qualquer jogo da atualidade tranquilamente. Claro que ele não empurra tanto FPS quanto um Ryzen de quinta geração, mas pelo preço que ele está hoje, ele é uma excelente opção quando se fala de Ryzen. Ele é um processador muito bom para edição também, e ele pontua 3.000 pontos no CPU-Z, o que para um Ryzen de terceira geração e para um processador desse nível, nesse preço, é muito bom. E como eu disse, futuramente você pode melhorar, colocar um Ryzen de terceira ou de quinta geração, e eu já ia esquecendo que esse processador aqui ele é usado. Aliás, ele é de primeira geração, ele já tem um pouco de idade, mas para a introdução de uma plataforma mais atual, ele é uma excelente opção a ser considerada também. Agora, se você quer um processador para cuspir FPS e empurrar placas de vídeo high-end como RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RX 6700 XT, o Ryzen 5 5600 é o cara para esse papel, com uma diferença de preço notável em relação à sua versão X, que é a versão preparada para overclock, mas que quando a gente coloca ela em jogos, ela se sai somente 2% a mais do que essa versão do 5600. Como vocês podem ver, aqui ele está R$ 788 e a versão do 5600X está quase R$ 1.000 aqui. Então a diferença de preço é muito grande e a de desempenho nem é tão grande assim. E como vocês podem ver, ele é 6/12, ele tem 3.5 GHz de frequência base e 4.4 GHz em turbo. Ele também tem 32 MB de cache, 65 watts de consumo, 7 nanômetros, o que é muito bom. E esse processador aqui, ele opera em frequência de 3.200 MHz nas memórias e também ele já suporta o PCI Express 4.0. Claro que o PCI Express 4.0 só vai funcionar se a sua placa-mãe suportar também. Então, na minha opinião, esse é o melhor processador custo-benefício hoje para poder montar uma máquina para jogos e para as lives também. Ele é um processador muito bom. E edição de vídeo ele leva tranquilamente também. E eu já ia esquecendo que, como vocês podem ver aqui no anúncio, ele tem mais de 2.800 pedidos, avaliações muito positivas e ele é novo, ou seja, ele nunca foi usado, ele está lacrado. Claro que não vem com cooler box, como eu disse, mas pelo preço dele e pela capacidade de desempenho, ele é um processador que está com preço muito bom. O próximo processador que eu quero mostrar para vocês, ele tem vídeo integrado, ou seja, ele é uma APU. E se você for montar um PC para rodar jogos leves como CS, Valorant, GTA V, Fortnite, esse processador ele é muito bom. E eu tô falando do Ryzen 5 5600G, que hoje ele tá por R$ 773, que é o mesmo preço do Ryzen 5600, só que a diferença é que ele possui uma Vega 7, que é como se fosse uma placa de vídeo para esse processador, ou seja, ele não precisa de uma placa off-board para poder rodar jogos. Claro que futuramente você pode colocar uma placa de vídeo com esse processador, que aliás a performance dele é muito semelhante ao Ryzen 5 3600X. Enfim, ele é um excelente processador, ele tem 6 núcleos, 12 threads, o clock base dele é de 3.9 GHz e 4.4 GHz no turbo. Ele consome 65 watts e ele tem 7 nanômetros de litografia e um cache L3 de 16 megas. A frequência máxima de memória que ele consegue operar é 3.200 MHz, porém ele fica limitado ao PCI Express 3.0. Mas o PCI Express 3.0 já é muito bom e, como eu disse, ele fica no mesmo nível do Ryzen 5 3600X, que roda muitos jogos atualmente. Claro que não tudo no ultra, no médio, mas em boas qualidades decentes, já que a gente está falando de uma APU, ou seja, um processador com vídeo integrado, o que é muita coisa.
Nosso último processador é o mais forte da nossa lista. Ele tem 8 núcleos de 16 threads, ele é excelente para fazer lives, edição de vídeos em 4K, que é muito pesado, e leva qualquer jogo atualmente com uma grande facilidade. E o processador que eu estou falando é o Ryzen 7 5700X. Ele tem um clock base de 3.4 GHz e vai até 4.6 GHz, o que é muita coisa. Ele também tem um cache L3 de 32 MB e tem um TDP de 65 watts. Esse processador ele é uma revisão, ou seja, ele é uma versão melhorada do Ryzen 7 5800X, que a galera estava reclamando que ele esquentava muito, e esse processador, o 5800X também, ele consumia um TDP de 105 watts. E esse aqui consome 65 watts apenas. Eu considero esse processador como um high-end, já que um 5600 daria conta tranquilamente, claro que depende da sua necessidade, mas até para aplicações mais pesadas, o 5600 seria ideal. Esse aqui é para rodar tudo, cara. Caso você compre um desse, você não precisa se preocupar com o processador durante um bom tempo. Não tem muito o que falar dele. Ele leva placas high-end como 3070 Ti, 3080, até uma 3090. E 3090 Ti você consegue colocar nele e ele vai empurrar essas placas numa boa. E a frequência máxima de memória que ele suporta é 3200 MHz e ele já suporta o PCI Express 4.0. E pessoal, essa foi a nossa lista de processadores. Eu vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição, caso você queira dar alguma olhada e tenha algum interesse. E pessoal, recentemente teve o 11 do 11 e agora, como vocês podem ver, eles estão sem promoções, mas eu considero eles num preço muito bom. Caso vocês queiram pagar mais barato ou esperar algum cupom, eu recomendo que vocês esperem para ter esse desconto. Mas caso vocês não queiram enfrentar alguns problemas que teve nesse 11 do 11, que foi despacho de entrega para enviar aqui para o Brasil, teve muita gente que reclamou que as entregas, algumas entregas, inclusive algumas minhas que eu tinha pedido para mostrar aqui para vocês no canal, demorou mais de 10 dias para serem enviadas. Tipo, o vendedor declarou que ia despachar o produto, mas para as atualizações de rastreios serem atualizadas, demorou 10 dias, cara. Isso é muita coisa. Caso vocês não tenham paciência ou precisam muito de um processador para agora, eu recomendo esses processadores. Eles estão num preço muito bom. Agora, caso vocês queiram economizar mais, queiram pegar algum cupom, igual esperar o dólar baixar mais um pouco, eu sugiro que vocês esperem a próxima promoção, fechou? E essa foi a nossa lista dos melhores processadores Ryzen para se comprar atualmente. E aí, o que acharam? Deixem aqui nos comentários. E também comentem se vocês querem listas com outros processadores ou com placas de vídeos. E isso, para mim fazer esse tipo de vídeo, só vai depender do feedback de vocês. Então, se vocês querem esse tipo de vídeo aqui mais vezes no canal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque, como eu disse, dependendo do feedback de vocês, eu posso trazer isso mais vezes e talvez até com mais preços interessantes ou uma lista atualizada. E eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto e fui!